Boa noite. Eu acredito pelo volume e por tudo que nós construímos, eu acredito que nós merecemos um placar diferente. Né? Por todas as oportunidades criadas, por tudo aquilo que nós induzimos o jogo, empurrando o adversário para a linha defensiva. Praticamente o George não tocou na bola. Nós tivemos muitas situações de entrar pelo lado do campo, de entrar pelo corredor central. Mas hoje a gente não estava feliz, principalmente ali no ponto final, de finalizar bem para poder concluir em gol. Igor, boa noite. Hoje foi um confronto do melhor ataque contra a melhor defesa. E num raciocínio rápido, a melhor defesa se deu melhor. Mas na sua avaliação, o número de criações do CSA na partida, dá para avaliar como um jogo positivo para o ataque azulino? Dá para avaliar como um jogo positivo. É lógico que a gente sempre, quando analisa um jogo como esse, como foi 0-0, a gente vai achar que estava tudo ruim, né? Mas nós criamos várias oportunidades. Talvez, quando as coisas não vão acontecendo, é normal, principalmente se tratando. Tirando o Thiago e o Igor Bahia, nosso time é jovem. Se você pegar ali os nossos atacantes, principalmente tirando essas duas peças, é muito jovem. Então, normalmente, vai criando uma ansiedade normal, natural do jogo. Essa maturidade, como eu falei para vocês, de equipe e principalmente dentro das funções, ela vai acontecer com o tempo. Esses jogadores, eles têm demonstrado daquilo que nós temos como planejamento dentro do ano. Eles têm entregado muito e hoje foi mais uma amostra disso. Nós criamos um volume absurdo para um clássico, né? O primeiro tempo, acredito que nós tivemos 5 finalizações, bola na trave, possibilidade da bola ficar correndo na área do adversário, chute de média distância, com 2 meias, né? Com 2 atacantes de beirada, com um centroavante. Depois a gente aumentou um pouco mais, fazendo uma troca, colocamos uma característica mais de força, espetando, que era o Buga, e mesmo assim a gente conseguiu empurrar o adversário, botando mais energia para dentro do jogo. Cruzamentos laterais, chute frontal, um pouquinho mais de paciência, eu acredito que a gente conseguiria fazer o gol, né? Mas também não tira o mérito da organização também do adversário em termos de tentar nos bloquear. Eles conseguiram dentro da proposta deles, mas nós continuamos na nossa caminhada. Foi a ausência do Nicola que deixou você com essa opção de deixar o CSA mais livre na frente, com as mudanças que você adotou ali no meio campo principalmente, Igor? Na verdade, a gente tinha feito um teste como esse, de trabalhar com 2 meias na frente do nosso primeiro médio, num amistoso, né? E aí as coisas tinham acontecido muito bem e a gente queria demonstrar isso também num duelo como esse dificílimo. As coisas funcionou. Nós tivemos volume também no primeiro tempo. Nós conseguimos colocar, principalmente em jogo, os nossos 2 meias. Os 2 meias criaram muita situação natural. O Álvaro iniciou o jogo na semana. Hoje houve um desgaste. A gente já sabia que não ia suportar toda a carga do jogo. A gente teve que puxá-lo. O Gustavinho deu uma resposta no primeiro tempo. A gente achou que a gente tinha que aumentar mais energia pelo centro do campo, até pelo desgaste dos nossos 2 meias, para dar mais sustentação para eles, para dar mais conforto para eles olhar para frente, pisar no último terço. Nós criamos. Faltou o detalhe do gol, que faz muita diferença no futebol, mas a gente está trabalhando firme para a gente chegar nessa reta final de competição totalmente forte. Igor, boa noite. Agora o próximo desafio é um grande desafio, o teste de fogo. Vocês já tiveram confrontos com equipes de Série C, o Confiança aqui na Copa do Nordeste, depois contra o CRB, o Clássico, venceram também. E agora contra o Ceará, um grande desafio. Mais uma vez o CSA chega com um coadjuvante, né? O Ceará, lógico, com investimento na Série A, vem com esse favoritismo e ainda mais jogando dentro de casa. Mas sabe que futebol é dentro das 4 linhas. Como é que você vê esse desafio? É mais um teste para essa equipe que vem mostrando grandes resultados esse ano, né, Igor? Na verdade, nós buscamos isso, né? Primeiro, de alcançar essa vaga da Copa do Nordeste que nos desafiasse num jogo como esse. Nós vamos ter isso agora. E também vai nos desafiar a chegar no nível de performance alto para poder ter esse duelo. Não vou falar de igualdade, mas bem próximo daquilo que nós podemos ser como equipe dentro do campo, né? E eles sabem muito bem disso, que nós vamos ser desafiados num nível muito alto e nós temos que, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que eles têm entendido do que é a nossa organização, nosso nível de mentalidade, a nossa proposta, a nossa estratégia, a gente ser muito feliz na execução. Eles têm dado boa resposta. Hoje nós, por mais que a gente não hoje está celebrando uma vitória, mas eu acredito que nós fizemos um bom jogo e já não é a primeira vez, né? Nós estamos conseguindo repetir essas ações, né, de ter bom jogo. Acho que o jogo mais baixo do nível, que baixou um pouquinho, foi o jogo da semana, no meio de semana, porque a gente terminou o jogo bem, por mais que tomamos o empate no final do jogo, mas terminamos o jogo bem. Não começamos tão bem como a gente vinha na competição, vinha também na Copa do Nordeste.
E agora é outra competição, um desafio de uma camisa muito pesada que nós vamos ter. Nós estamos muito conscientes. Tomara a Deus que a gente consiga desenvolver bem o nosso jogo. Igor, você fez 2 alterações quase no final da partida, faltando 2 minutos e os acréscimos, o Silas e o Wellington. O Wellington Nunes, o ponta. Qual foi o entendimento para colocar eles tão tarde? Foi só a parte física mesmo ou teve algo de tático? Não, foi parte física. O Braz estava muito bem no jogo. Não tinha como tirar o Braz se não fosse um probleminha que surgisse com ele. E as opções que o Wander já estava amarelado e também já começou a sentir um pouco mais de desgaste. Então, por exemplo, nós estávamos criando volume. Quando você tem um médio que trabalha um pouco mais atrás da linha da bola, como a gente mesmo diz, a gíria, de fazer o trabalho sujo, você fica um pouco mais exposto. E ele já estava mais desgastado, com cartão amarelo, mais vulnerável. Eu quis colocar ali para uma situação porque ele também sinalizou que já não dava conta mais, uma troca normal. O Braia foi uma troca bem normal. Por quê? Porque o Braia hoje é um jogador muito decisivo para nós. O Cachoeira também é um jogador muito decisivo para nós. Esses 2 atletas, dentro da maioria dos jogos, só saem se for uma questão de estratégia para descansar para o próximo jogo ou uma questão física de desgaste, porque são 2 jogadores decisivos que têm decidido a nosso favor. Então, esses são 2 atletas importantíssimos dentro daquilo que nós temos como ideia de jogo. E essa mudança ali na parte final do jogo foi questão mais de pedido para sair, de não suportar mais o volume do jogo. O Nicola colocou no Instagram dele o tratamento que ele está fazendo. Eu notei uma laranja na pé direito dele. É algo preocupante, algo que pode recuperá-lo já para a última rodada, ou já para esse jogo contra o Ceará. Qual é a posição do departamento médico para você? O caso dele é delicado, passou por exames, ou Igor? Na verdade, nós temos que ter calma com o Nicola agora, porque, como vocês viram também, a situação do tornozelo dele é uma situação que passou a nos preocupar. Não que não preocupava inicial, não é isso. Mas agora, como está, passou a nos preocupar. Nós temos que avaliá-lo dia a dia para que ele consiga estar com dor, estar bem inchado e vai limitá-lo. Tanto é que ele estava dentro do jogo, sentiu a dor, sentiu a torção, mas no calor do jogo ele conseguiu. Só torção. É só torção. Inicialmente sim, né? Nós vamos esperar o exame porque não foi feito, porque ele acusou ontem no treino. Então, como está muito inchado, tem que esperar um pouquinho o volume baixar para que os médicos tomem a decisão de fazer o exame para investigar um pouquinho mais. Será já tem data? Eu preciso conversar com o doutor agora, porque nós estamos no calor do jogo, então os atletas principalmente que é avaliado nesse momento são esses atletas que estão dentro aí do vestiário, que terminaram o jogo. Agora eu tenho um pouquinho de paciência com o Nicola para deixá-lo em condição, porque o jogo dele exige muito essa questão física e hoje ele não tem condições. Igor, o que você ainda enxerga com potencial de ser melhorado dentro do CSA? Ofensivamente, parece que o trabalho já está sendo 100% feito, né? Tem jogadas, tem variações de táticas ali na frente. Defensivamente, você ainda enxerga um potencial a ser melhorado? Quais são os outros setores ainda que você ainda enxerga que esse ponto aqui ainda a gente tem que melhorar? Vamos lá, vamos por parte, né? Se você analisar a nossa linha defensiva, o Anderson chegou no decorrer, teve o problema de trabalhar poucas sessões conosco, então houve pouco entrosamento, a nossa linha defensiva estava bem entrosada, inicialmente na pré-temporada com o Islan e principalmente o Bias, e estava tudo ajustado, a gente estava fazendo bons jogos amistosos, com muita segurança, de repente as coisas foram acontecendo, do Bias embora, do Islan sentir lesão, Anderson no decorrer teve que entrar sem um nível de preparação adequada para ter essa sequência, Betão teve que ser deslocado de lado contrário, perna contrária, então demanda um tempo para as coisas se encaixarem. Eu acredito que hoje defensivamente nós fizemos um jogo muito seguro, ganhando muito duelo do jogo 1 para 1, ganhando muito duelo aéreo, estando muito forte dentro do jogo e competindo 1 contra 1. Ofensivamente, nós temos variações, como você mesmo falou, nós temos repertório. Vai chegar jogo como esse, as coisas não acontecem em termos da última bola aí para dentro do gol. Nós estamos ainda, como equipe, nós não conseguimos atingir o nível que a gente espera, né? Nós podemos sempre dar um passo a mais. É o nosso objetivo, em maturidade, em construção e em objetivos dentro do ano.
E o torcedor ele tem entendido, né? Nós temos tentado dar boa resposta em termos de apresentação e resultado. E graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem e o torcedor tem comprado a nossa ideia e a gente vai seguindo um passo de cada vez. Igor, você falou da importância do Brian e do Cachoeira nesse momento do CSA e pontuou muito bem que eles são hoje os jogadores mais decisivos. Mas eu queria trazer outro jogador que antes era um dos mais decisivos desse time, que era o Gustavinho. Como recuperar o Gustavinho? O Gustavinho não vem atuando com recorrência como titular, ele veio entrando agora nas últimas partidas, mas saiu também nelas. Como é que você está trabalhando essa recuperação do Gustavinho, que pouco tempo atrás era considerado pela torcida como um dos principais jogadores ofensivos da equipe azulina? Aí entra naquilo que eu falei antes. Quantos anos o Gustavinho tem? Se você pegar a quantidade de jogos que o Gustavinho tem no cenário nacional, é muito baixa. Ele veio ter uma sequência muito positiva aqui conosco no CSA. Eu conheço o Gustavinho bastante tempo. E o Gustavinho não é aquele jogador ainda maturado, que você olha para ele e você vê um atleta totalmente maduro. Ele está em desenvolvimento ainda. É um jogador extremamente técnico, é um jogador muito diferente no jogo 1 para 1. E ele é normal essa oscilação, principalmente. Porque nós, se contarmos hoje é 1º de fevereiro, nós estamos no mês 2. Mês 2, e aí se analisar um atleta de alta performance, como são esses atletas, eles precisam de uma margem para se soltar durante o ano. Às vezes porque nós somos como costume, isso é o nosso Brasil, nós temos como costume. Começa o ano, nós queremos que o atleta já atinja o principal nível dele, principalmente já no primeiro jogo. E a gente entende que é um jogador jovem, que está ainda na fase de maturação, de desenvolvimento como atleta, de ter sequência de um jogo. E outro detalhe, que faz muita diferença, nós estamos representando uma camisa muito pesada. Aqui no CSA, o clube que nós vivemos, é muito diferente se você jogar em outro clube às vezes. Porque aqui a cobrança é enorme. O torcedor, ele respira o CSA como a própria vida dele. E aí o que acontece? Não é todos os dias que o jogador vai conseguir performar da maneira que nós esperamos. Não é todo dia que a equipe vai conseguir performar da maneira que nós esperamos. E nós estamos no mês 2. Eu acredito muito nessa equipe como um grande potencial. Todos, não só o Gustavinho, mas todos. E eles têm nos entregado aquilo que nós esperamos, em termos de atitude, de ação, de coragem, de determinação, de comprar a ideia do clube, de entender o momento do clube. Só que vai ter alguns momentos que alguns atletas vão estar no nível um pouco mais alto e os outros vão crescer no decorrer do ano. É isso que nós esperamos. O que você vislumbra para quadrangular do Campeonato Alagoano? Acho que a coisa vai pegar, né? Primeiro, pela possibilidade até de se ter um clássico numa semifinal, né? Outra é você ter jogos de ida e volta, e o CSA com a vantagem de jogar em casa. Vai dar caldo esse quadrangular, você imagina assim? Não vai ser diferente. Independente de quem classifique. São as 4 melhores. Onde realmente vai definir uma situação de final. Tanto nós, quanto o nosso adversário, quanto o próprio Asa. Daqui a pouco o Penedense. Estão todos sonhando. Além disso, tem alguns clubes que podem surpreender nessa parte final. Semifinal é emocionante, então. Semifinal ela vai ser 2 partidas que vai sinalizar jogos de finais. Independente de quem seja. O que nós temos que fazer, que nós entendemos, que nós temos isso como planejamento e tomar a Deus que a gente consiga. Por quê? Porque o clube já tem 3 anos que não participa de uma final. Nós precisamos voltar a participar disso. Depois que chegar lá, ganhar também faz parte dos nossos planos. Mas o nosso primeiro objetivo, e aí deixando claro e transparecendo para vocês, o primeiro objetivo era classificar. Segundo objetivo era trabalhar entre os 2 primeiros. Eu acredito que nós vamos conseguir trabalhar entre os 2 primeiros. E o terceiro objetivo é passar para a final para brigar de igualdade para a conquista. Nós estamos atingindo, devagarzinho, com os pés no chão, com humildade, conseguimos a vaga de grupo da Copa do Nordeste, que era o nosso planejamento. E dentro disso, nós estamos conseguindo atingir aquilo que o clube esperava de nós, principalmente em termos de trabalho.